Oi, pessoal. Então vamos continuar a nossa conversa agora sobre as diferenças entre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados e falando também sobre a perda da nacionalidade brasileira. Eu mudei a minha câmera lá para cima, depois você me diz como que ficou melhor, se nesse vídeo ou no outro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, eles são regidos pela regra geral da igualdade, né? Ou seja, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e as únicas diferenças que podem existir entre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados são aquelas diferenças que foram trazidas pelo próprio texto constitucional. Então, se não está na Constituição, não pode ter diferença. Nenhum particular, nenhum órgão público, nenhuma lei pode criar distinção entre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Só a Constituição pode fazer isso, beleza? Bom, quais são as distinções que a Constituição traz? Primeira coisa, existem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Essa é a primeira distinção importante que vocês têm que ter em mente. Que cargos são esses, pessoal? Basicamente o seguinte, tá? O cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, a carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro do Estado de Defesa. São os cargos mais estratégicos para a gestão de um país e também para as relações internacionais desse país, tá? Para você memorizar, o que você pode pensar? Basicamente, o cargo do presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministro do STF, compõem a linha sucessória da presidência da República. Então, ninguém que seja brasileiro naturalizado vai poder ocupar o cargo de presidente, ainda que seja numa posição transitória, ali apenas para substituir o presidente em algum momento eventual. Também, uma outra forma, um outro raciocínio para você se lembrar é a chefia dos três poderes. Então, o chefe do executivo é o presidente e o vice. Chefe do legislativo, presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. Chefes do judiciário, o mais alto grau do judiciário é o ministro do STF. Os demais cargos são cargos ligados a posições estratégicas nas relações exteriores. Então, a carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa. O governo Bolsonaro teve um ministro da Educação que era brasileiro naturalizado. Não tem problema você ter um brasileiro naturalizado ocupando cargos de outros ministérios, né? No entanto, o ministro da Defesa é um cargo privativo de brasileiro nato, beleza? Além disso, existe também algumas outras exceções. Então, o brasileiro naturalizado, ele não pode ocupar a função de conselheiro da República. E ele também poderá ser extraditado. Aqui sobre extradição, em outro momento, a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas a extradição acontece quando o sujeito comete um crime, né? Por exemplo, cometeu um crime nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. E aí os Estados Unidos descobriu que ele veio para o Brasil e pediu a extradição, pediu para que o Brasil entregasse essa pessoa de volta para os Estados Unidos para poder responder pelo processo, cumprir sua pena e etc. O brasileiro nato, ele nunca será extraditado, em hipótese alguma ele vai ser extraditado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado por crime comum cometido antes da naturalização. Então, a gente, por exemplo, não sabia que ele tinha cometido um crime, mas ele tinha cometido um crime antes de se naturalizar. Ele vai poder ser extraditado nesse caso. Ou por tráfico de drogas, independentemente de qual foi o momento em que ele cometeu o crime de tráfico de drogas. Beleza? Além disso, apenas os naturalizados há mais de 10 anos podem ser proprietários de empresas de jornalismo. Uma das maneiras de você se lembrar disso é que há muitos que dizem que a imprensa é o quarto poder. Então, a chefia do quarto poder também não poderia ser ocupada por um brasileiro naturalizado. Uma outra distinção importante diz respeito, deixa eu diminuir aqui o meu rostinho para você, uma outra distinção importante diz respeito, tá, a perda da nacionalidade. Então, o que a gente tem aqui? A nacionalidade brasileira, ela pode ser perdida, né? Tanto pelo brasileiro nato como pelo brasileiro naturalizado. Mas só o brasileiro naturalizado vai poder perder a nacionalidade brasileira por um mau comportamento, que é o que nós chamamos de perda-sanção ou perda-punição. É o que acontece quando uma sentença judicial cancela a naturalização daquele brasileiro
por ele ter cometido algum tipo de atividade nociva ao interesse nacional. O brasileiro nato, assim como o naturalizado, também pode perder a nacionalidade, mas aí é a perda opção. O que é a perda opção? É a perda que acontece quando a gente tem uma naturalização voluntária. Então, o brasileiro, por exemplo, se naturaliza italiano ou se naturaliza estadunidense, né? E nesse caso, ele perde a nacionalidade brasileira, mas essa perda é uma perda opção, porque entende-se que quando ele se naturalizou, ele escolheu ter outra nacionalidade. Você deve conhecer muitas pessoas que se naturalizaram de outros países, isso realmente é uma prática comum. E talvez muitas delas não tenham tido problemas por conta disso. Isso é porque não existe na prática um sistema integrado de dupla nacionalidade, mas essa nacionalidade, ainda que se mantenha, ela é uma nacionalidade irregular. Então, se o brasileiro se naturalizar e uma autoridade brasileira ficar sabendo que ele se naturalizou, ele poderá perder a sua nacionalidade, tá bom? Isso porque, pessoal, em regra, a dupla nacionalidade não se admite no Brasil. Ou seja, se ele teve uma naturalização, escolheu ser nacional de outro país, ele vai perder a nacionalidade brasileira. No entanto, é importante dizer que essa perda de nacionalidade ela não vai acontecer e a dupla nacionalidade vai se concretizar se a nacionalidade estrangeira for aquela nacionalidade originária. Ou seja, eu tenho duas nacionalidades porque eu nasci no Brasil e eu sou descendente de italianos, por exemplo, né? Lembra que eu falei para vocês no outro trecho, no outro vídeo que eu postei, que a gente não pediu para nascer no país em que a gente nasceu e a gente não pediu para nascer na família em que a gente nasceu? Nesse caso, as duas nacionalidades são originárias. Ainda que eu precise, por exemplo, ir lá para a Itália, pegar um documento para que eu tenha confirmado a minha condição de italiano, a gente vai entender que isso é apenas um reconhecimento de uma nacionalidade estrangeira originária. Eu não estou obtendo outra nacionalidade através de um procedimento de naturalização. Por isso, pessoal, a nacionalidade estrangeira por ius sanguinis, né, uma aquisição de nacionalidade originária, ou melhor, um reconhecimento de nacionalidade originária, isso não tem problema nenhum. E aí a pessoa pode sim ter duas nacionalidades, desde que as duas sejam originárias. Também é permitida a naturalização do brasileiro, desde que se naturalizar seja uma condição imposta pelo outro país para que ele possa permanecer no território estrangeiro. Então ele vive lá, tem família lá, enfim, tem toda uma situação lá e aquele país não está permitindo que ele renove o seu visto ou que ele permaneça na condição de um imigrante temporário ou permanente, enfim. E diz, olha, se você quiser ficar, você vai ter que se naturalizar. Nesse caso, a nacionalidade vai ser permitida, ele vai poder ficar com as duas nacionalidades. Beleza? Pessoal, sobre essa discussão, dupla nacionalidade, perda de nacionalidade, extradição, é que eu selecionei a atividade da Cláudia Sobral para vocês resolverem e me enviarem aí para a gente compensar essa aula à distância nessa semana. A Cláudia Sobral é uma carioca, né, que se casou com um estadunidense, foi morar nos Estados Unidos, se naturalizou estadunidense e o marido dela foi morto. E ela foi acusada desse homicídio desse marido. E aí ela retornou para o Brasil e veio o pedido de extradição da Cláudia Sobral. A Cláudia Sobral teve cancelada a sua nacionalidade brasileira e, como consequência, foi extraditada. Esse caso foi um caso muito discutido, foi um caso que trouxe à tona a possibilidade do Ministério da Justiça de ofício cancelar a nacionalidade do brasileiro que se naturalizou, ou seja, independentemente de um pedido por parte desse brasileiro, e isso gerou uma série de discussões. Por isso é um caso bem interessante. Tem um vídeo, uma reportagem do Fantástico sobre o caso, que eu considero uma reportagem muito esclarecedora, que eu acho que você deve assistir, ler, né, as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a extradição e no mandado de segurança sobre a perda da nacionalidade dela, e aí responder as questõezinhas que eu coloquei lá no Moodle, no ambiente virtual, para vocês responderem, tá bom? Espero que a gente tenha conseguido aí trazer um pouquinho de conteúdo nesse momento difícil. Um beijo para vocês e até a próxima. Espero que a gente possa se rever pessoalmente em breve.